educado. Aí tá lá. Então, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 6, está assim: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O médio educado e digno de ser chamado discípulo de Cristo sabe falar com o médio educado e digno de ser chamado discípulo de Cristo sabe falar com acerto e viver com justiça. Não exige nem maldiz, não julga nem fere. Coloca o amor acima de todas as convenções humanas. É afável em todas as suas conversações e não se enfada com a ignorância com o ignorante, procurando os meios possíveis de ajudá-lo no esclarecimento. E nunca toma posse de mestre, para não exaltar o orgulho de quem ouve. Quando é atacado sem que participe a justiça, conserva sua serenidade e confia que o perdão, sem nenhuma vaidade, o tranquiliza como água divina no coração ansioso por Jesus. Em todos os transes provativos, recorre à oração e, por meio dela, procura beneficiar os que, porventura, o colocaram como ofensor, e depois da prece busca e encontra o ensejo de ajudar mais, trabalhando em favor de todos que o cercam. A mediunidade para o cristão é como os talentos do Evangelho, que não podem ficar esquecidos e nem tampouco guardados egoisticamente. Ela é de função coletiva, como já falamos a Lourdes outra vez, e para se processar a multiplicação dessas faculdades inerentes a todos os seres, torna-se indispensável fazermos, em primeiro lugar, uma autoanálise do nosso comportamento e nunca nos colocarmos como em melhores condições do que os outros, porque estamos nos esforçando ou já abandonamos certos vícios ou hábitos inconvenientes. Procuremos trabalhar no mais profundo silêncio. Não sirvamos de exemplo falante para os companheiros, porque isso aborrece tanto ou mais que a própria falta. Virtude sublimada é aquela que irradia, sem que queiramos que os outros saibam da nossa transformação. Se o nosso impulso é esconder o erro de nossa participação, seria de maior valor se guardássemos os acertos. Nada ficará escondido, nenhum nem outro. Não obstante, procuremos não participar dos anúncios. A educação alivia a consciência e abre caminhos para muitas esperanças. E na mesma sequência aparece o perdão, que não deixa de atingir os outros com influência da alegria. É interessante essa parte que ele coloca, né, da gente não promover as nossas qualidades, a nossa luz, que ela aparecerá, porque isso é sinônimo de pequenez, né? É sinônimo de que você não entendeu que você veio aqui para trabalhar essa autoiluminação, se conhecendo, trabalhando o autoconhecimento. E o que acontece de externo é pequeno, é pouco, e a gente dá um valor ao externo e dá pouco valor ao interno. E quer dizer, é uma visão ainda infantil do posicionamento que se encontra inserido nesse planeta. Tu não veio aqui para fazer palhaçada ou aparecer para ninguém. Você veio aqui para se corrigir, se melhorar, crescer. E a gente se preocupa mais em fazer a autopromoção do que a autorreforma, né? É questão de
questão de ser pequeno. A cortesia é um bom exercício e um princípio de disciplina que não perca o condicionamento desse gesto nos levará à bondade. Eu acho que eu comi alguma coisa aqui. A cortesia é um bom exercício e um princípio de disciplina que não perca o condicionamento destes gestos nos levará à bondade. Ela garante um estado de serenidade e mesmo de mais vida em nós, ao darmos as mãos a esse punhado de ideias concernente à educação. Sofremos ataques de todas as ordens, providos de todos os lados. No entanto, é bom que nos lembremos que também já atacamos muito e quantos justos já ofendemos e eles perdoaram. Eis a nossa vez de passar pelos reverses acionados pelas línguas inquietas e fazer o mesmo que fizeram os santos, procedendo da mesma forma que os sábios. Se perseverarmos no bem, na caridade, no amor, sem condições, poderemos escutar esta afirmação de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Mas espero, reconheça que não somos reprovados. E diante, em Éfeso, capítulo 6, versículo 14, proclama com plena segurança: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E finaliza meramente: instruir e cooperar na instrução dos semelhantes é se conscientizar do dever perante Deus e a consciência. É ajudar por amor para que a luz se acenda em todos e assim certamente reconhecermos que nunca seremos reprovados na escola divina dirigida pelas mãos do Cristo. E talvez mais uma repetição do texto de Tiago nos faça aprimorar mais o nosso meio e condições de vida. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Que assim seja. Que assim seja. Vamos pedir o Renê para fazer a prece. Pode ser? Sim, nós aqui estamos em nome, primeiramente, do nosso presidente, nosso Geraldo de Aquino, e estamos favoráveis ao grande ideal do Cristo. Para isso, nós nos deslocamos para aqui, para que nós possamos, assim, assumir a condição de mais um saber, de mais um conhecimento, que na etapa total, na vigilância total, ainda é muito pouco, mas que já é uma diferença se contarmos com o tempo que vem passando, com os acontecimentos. Notamos que nós temos já não algum progresso. Então agradecemos o quê? A união dos desencarnados que vem aqui prestigiar o nosso trabalho, que é o trabalho deles também, porque todos esses que seguem a Cristo, é meio difícil de dizer, mas todos que seguem a Cristo são discípulos, que tenta pelo menos limpar a parte espiritual. E daí, vindo as sequências, os adiantamentos material. Disse, aliás, o mestre, que nos ocupemos com a parte espiritual e não se preocupar com a parte material, porque a inteligência faz com que nós suporamos e assim por diante. Então agradecemos as águas benéficas que nesse momento, elevando nossos pensamentos, a nossa vontade, nós vamos trazê-la
para a frutificação. Já está sendo frutificado através dos desencarnados, naqueles espíritos trabalhadores, os ceareiros, como foi dito aí na lição anterior. E para ser chamado de ceareiro, é preciso que já esteja num patamar de grande evolução, de grande força de vontade, para que nós possamos elevar, chegar e ter explicações benéficas àqueles que nos rodeiam. Assim sendo, quero agradecer, em nome do grupo, a nossa condição de estudioso, aprendizado, tudo que nos é favorável, e assim sendo, agradecer também a oportunidade de mais um dia de estudo, mais umas pautas que vai ser desenrolada para o nosso conhecimento. Assim sendo, ficamos gratos por tudo, lembrando daqueles irmãos que já participaram aqui do nosso ritual. Aliás, aqui não é ritual, com mal súbito, mas aqui da nossa meditação, e da nossa frequência também espiritual, essa união toda, nós vamos lembrando no nosso coração, na nossa mente, e que esses irmãos bem-aventurados sejam. Assim sendo, agradecendo a força maior que é Deus, passa a palavra ao irmão Carlos. Vamos dar continuidade, livro do médium. Estamos na segunda parte do capítulo 14, dos médiuns, e a questão 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhe parece em nada extraordinário. Então, eu vou dizer alguma coisa. Nesse caso, os médiuns involuntários são aqueles que, por exemplo, sabem que têm a mediunidade, mas não trabalham para, vamos dizer assim, a evolução, a sequência desses trabalhos e desenvolve de acordo com o que o espírito quer. Se o espírito quiser fazer algo contrariando a doutrina, o médium está, como que se diz assim, abre mão disso, não faz questão. E no fundo não vai colaborar, porque vai trazer orientações contrárias. Então, semana passada, os outros capítulos que a gente estava lendo, estudando, falou-se do médium facultativo e agora está se falando do médium involuntário. O facultativo é aquele que sabe do seu poder, que estuda a doutrina, que conhece os pormenores desse mundo extrafísico. O involuntário, já o nome já diz, ele não teve vontade. Ele nasceu com aquilo, mas não deu atenção, não deu interesse, e aí vai na dor. Então, ele é um mundo todo desconhecido para ele, mas por vontade dele, por ignorância e por vontade de não se aprofundar. Mas só tem um detalhe nisso aí, né, Carlos? Quem faça mau uso ou bom uso, conforme ele colocou ali, isso aí depende, né? Isso é da moral. Bom uso ou mau uso é a moral dele. A moral dele. Eu me lembro que quando eu estava lá em Campo Grande, no Cantagalo, aquele senhor que era o presidente de lá, ele falava uma porção de asneira, sabe? Aí teve um dia que ele veio conversar comigo em um grupo, ele fez questão de separar um grupo para ele poder conversar. Eu peguei e disse assim: Zé, vou falar uma coisa para você. O médium, quanto mais evoluído ele for, é melhor. Tem que fazer uso, sim, da leitura, principalmente do livro dos médiuns, livro dos espíritos. Aí ele pegou e disse assim: eu não leio,
e não vou ler, porque eu já sou de Deus. Você escutar isso. Esse negócio da minha vida toda. Então, quer dizer, o cara não pode falar que ele tem, que é de Deus, porque aí ele está deixando a cargo de qualquer espírito que chegar vai querer fazer uso. E depois dessa conversa, quanto tempo ficou na casa? Eu falei para ele ter cuidado, porque tem que ter cuidado mesmo. Mas ele não ligou. Os mel é na casa, na Umbanda, no Candomblé. O conhecimento ali fica só na mãe de santo, do pai de santo, ali naquele conhecimento de manipular as situações. Que quem está ali está fascinado, está contemplando aquilo. Não tem profundidade de nada. Né? Esse livro desse médium, eu trouxe até no domingo aí uma leitura dele, Robson Pinheiro. Quem é um bandista, claro, ele tinha que ler muito o Robson Pinheiro. Eu não sei, deve ter outros médicos que falam muito, mas ele fala com detalhes esse lado que a gente não está tão habituado a estudar, né? Que é bem interessante. Isso tudo é persuasão, mano. É persuasão. Porque nós somos independentes. Ninguém manda no meu mundo, a não ser eu dando essa passividade. Aí quer dizer, primeiro ele te intimida e você não aceita e ele te engole. Então quer dizer, quando a gente começa a entender que somos energia, e que tudo é passividade, é compra de ideia, o que eu creio que é lei. E a gente tem que entender que o que eu creio é uma verdade para mim, mas de repente não é uma verdade para ninguém. Pois é, eu ia fazer uma pergunta, e eu não estou fazendo a pergunta através disso mesmo. O elemento está fazendo uma oração. De repente ele busca palavras, língua estranha. Qual é o progresso que isso tem, ou a necessidade que tem, para aqueles que estão alheios àquela condição da linguagem exterior, uma linguagem desconhecida? Mas se Deus permitiu, é para dar atenção. Epa, o maluco não fala inglês agora. Bom, para dar atenção eu aceito. Então, mas eu acho que é perda de tempo. Agora, traduzir aquela mensagem e depois ver que aquilo ali vem algo racional, plausível, aí é outro caminho, é um desdobramento de uma mediunidade que começou para assombrar, para chamar a atenção. E depois vem o lado educativo ali da mensagem. Agora, isso aí a gente tem que ver, por que isso está acontecendo? É o lado filosófico, que é o interessante, foi o que Kardec fez, né? A gente coloca Kardec, muita gente fala de Kardec como um santo. Pô, eu acho que ele não devia ser nem religioso, né? Eu já li que ele não era cristão. Então, aí uma palestra, a pessoa dizendo que ele não era não era cristão, isso aí eu sei, mas de repente não era nem religioso. De outra seita. O objetivo dele ali foi científico, nada. É a coisa ali de forma didática, né? Pô, como é que se mexe com isso, como é que isso causa, como é que é a reação. Então, e as pessoas até hoje ainda veem o espiritismo como uma religiosidade, eu vejo mais como uma visão espiritualizada. Qual é a diferença? É que ali tu está numa forma contemplativa, adoradora, o outro não, tu está de uma forma científica. Pô, como é que isso acontece? É uma realidade, mas como é que isso acontece? E o interessante é que as coisas estão desdobrando, pelo menos para mim, que aquele lado místico, assombrado, está tudo se desfazendo. E tu vê, tudo é racional. Mas um racional que extrapola a movimentação da matéria aqui na Terra, né? Vê que tudo é racional pelo poder da minha mente, do meu aceite, do meu querer. E não o racional materializado, o racional terra-terra, né? Aí o interessante, boa noite, o interessante é esse, é entender esse racional mais plausível, mais inteligível, mas de uma forma não tão cartesiana, né? Não tão materializada. Então,
Então, a gente está no livro dos médiuns, segunda parte, no capítulo 14, sobre os médiuns. E está falando dos médiuns involuntários ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não tem nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhe parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente, como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Esta faculdade não é por ela mesma indício de um estado patológico ou doentio, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre, isso deve-se a uma causa estranha. Também aos meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconveniente, senão se o sujeito tornado médium facultativo, aí no caso é o médium que já tem consciência, dela fizesse o uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. Então ele coloca esse lado da mediunidade inconsciente como não é causa patológica, mas quando você entra no terror, no deslumbramento do fantasioso, do fantástico, do bruxulento, do medonho, aí você abre porta para você se desorganizar. Mas o que te desorganizou não foi a mediunidade, foi a porta aberta que você deu para as crenças limitantes ou crenças assombradas, né? E aí você entra para esse lado do desequilíbrio. É você com essa crença que você adotou, que não é, no caso, a mediunidade propriamente dita. A mediunidade é questão de aceitação ou não aceitação. Aí vem o desequilíbrio. Então vamos agora para ouvir o Miramês sobre esse assunto. Médiuns involuntários, capítulo 55, o livro é Filosofia da Mediunidade. Aí é o involuntário, né? Vai continuar no assunto do médium que foi puxado, né? Foi pela dor. Os chamados médiuns naturais ou involuntários são aqueles que fazem a mediunidade naturalmente, desde tenra idade, tem-na aflorada. Tanto que os fenômenos para esses medianeiros quase que não são notáveis, muito menos não os temem, por acharem coisa comum no seu dia a dia. No entanto, se procurarem a educação dos seus valores mediúnicos, são capazes de fazer grandes coisas em favor das criaturas, mesmo dentro da sua naturalidade. Essa espécie de mediunidade provoca a perda de fluidos, enfraquecendo demasiado o corpo físico. Compreendendo isso, o médium pode evitar esse desperdício, sabendo pela consciência até onde pode ir, controlando assim a possível perda de força vital. Interessante, né? As chamadas manifestações espontâneas ocorrem em toda parte, em todas as religiões,
que as classificam com outros nomes, sinônimos de mediunidade, para não concordarem oficialmente com o Espiritismo. Sempre cada um quer o melhor para si. Quer ser o dono da situação. Mas a faculdade é a mesma, e conforme o portador pode dar frutos bons, não se educando e disciplinando o médium, as consequências serão as piores para o seu portador. Tal faculdade não implica em doença, como alguns acham, por não terem compreensão dos fatos. Somente o que não se aconselha é o desregramento das faculdades, fazendo-se comércio, mesmo que seja pelas vias de trocas disfarçadas de dar para receber, como por exemplo, indicando casas de caridade em estados precários, que estão precisando das mãos dos que foram beneficiados. Isto não deve existir nem nos pensamentos. A prática da caridade deve ser por amor, e a quem quer que seja, tanto ao pobre como ao rico, e até a todo o reino da natureza. O dirigente das instituições religiosas deve orientar dentro da moral cristã ou de outras raízes espirituais. O portador da mediunidade involuntária, para fazer ele bom uso dos seus poderes, visando somente a caridade sem exigências. Lembre-se, todos os poderes desta faculdade, que não é bom que se entreguem aos experimentadores inconscientes, em se alimentando a vaidade da ciência no âmbito de testes sem objeto comum, onde faltam o amor e a caridade, pode surgir desarmonia, e o sensitivo sentirá confusões orgânicas, assomando na sua mente a depressão e mesmo enfermidade sem conta. A culpa, pois, não é das faculdades que possui, e sim do abuso a que é impulsionado pela ignorância das coisas espirituais. Médium nenhum tem obrigação de submeter-se a torturas físicas e morais por agentes da maldade, com o fito de subestimar primeiramente a doutrina dos espíritos. Eis aí a comunhão das trevas para apagar a luz. Se tens a mediunidade natural, se já nasceste com ela, pede a Deus nas tuas orações para te guiar nos caminhos de exercício da luz. Não é somente no Espiritismo que se exercita os dons mediúnicos. A mediunidade está presente em todas as religiões e filosofias espiritualistas em evidência, para mostrar a presença de Deus e provar que ninguém morre. Não deves brincar com a vida, e sim nutri-la com a caridade, esse gênio de muitas mãos que nasceu com a criação do Espírito para servir. O observador da boa-fé não precisa de lançar mão de violência em relação aos sensitivos para provar o que deseja. Verdade é luz que espanca as trevas. O sol é sol em qualquer parte. Médium, vós que estáis a serviço do Cristo, pela inspiração de Deus, não forceis vossos dons para mostrar que os sois, que sois médiuns bons. Deixai fluir na sua naturalidade o que o Espírito derrama de luz pelos vossos canais, pois o bem são sementes de amor, e quem planta é quem colhe. Os seus feitos não erram o endereço na sua volta ao Criador. Lembremos de Paulo falando aos Hebreus deste modo, no capítulo 13, versículo 1, seja constante o amor fraternal. Ele nos mostra os deveres sociais, o dever da vida e principalmente o dever do medianeiro,
diz ele, para sermos constantes no amor fraternal, sem peias ou imposições, sem exigências e sem apelo. Se és médios involuntário, deixa correr a tua vida dentro da vida do Mestre dos Mestres, para que Deus fique visível no teu coração e comande a tua vida para os caminhos da felicidade. Que assim seja. Vou dando toda a explanação necessária, a atenção para evitar o descuido. Na realidade, está demonstrando que o médico ele tem que ter uma posição, um horário para ele se dedicar ao estudo, para poder se educar cada vez mais e, com isso, ter uma ação bem mais fraterna, porque vai juntar a necessidade do servir, bem como a precisão das informações necessárias. O que eu vejo na leitura do Milanês é que alguns comentários dele é muito focado às pessoas ainda na terceira dimensão. As pessoas que ainda não entenderam o objetivo de estar aqui na Casa Espírita, que é trabalhar a espiritualidade e não trabalhar a religiosidade. Então, ele coloca o dinheiro como algo do diabo. O dinheiro é tão do diabo como qualquer coisa. O dinheiro é luz, o dinheiro é de Deus. Só que a gente tem que entender como manipular essa luz e fazer ela expandir. E não criar ela moeda de troca. Mas essa moeda de troca não é trocar por algum ato que eu vou fazer. Porque um barbeiro, uma faxineira, ela também está ali fazendo um trabalho de luz. Como eu falei semana passada, o que é espiritualidade? Tudo é espiritualidade. E o barbeiro está ganhando um dinheiro. A faxineira está ganhando um dinheiro. Mas ela está fazendo com amor ou está fazendo por obrigação? A gente acorda segunda-feira para ir trabalhar com o mesmo ânimo da sexta-feira ou do sábado, quem trabalha no sábado. Ou por que eu não tenho aquele ânimo do sábado e na segunda-feira eu já estou, começou? Por falta de amor. E a gente tem que entender que a gente veio aqui para a Terra para trabalhar a espiritualização e não a religiosidade. A gente tem que trabalhar o amor a todo momento. E aí, a chegar até o extremo de dar a outra face, coisa que poucos conhecem. Conseguem, conhece? Não consegue. Então, quer dizer, isso tem que trabalhar tudo o amor. E até o dinheiro. Tudo é o amor. Se você não tem condições de se desapegar, não entrar em torturas, mas entendendo. Eu sou dono do meu mundo, eu crio o meu mundo, o que eu quero eu faço. Então, se eu preciso ainda cobrar, eu vou entrar no lado ortodoxo e violentar o que está dentro de mim? Eu estou, sabe, me tosando. Eu tenho que saber a experiência, porque não tem experiência ruim, só existe experiência boa. A gente aqui com a nota ruim, me arrebentei ou isso, ganhou aprendizado, ganhou experiência. E não colocar de uma forma tão agressiva que o dinheiro na mediunidade. Mas a mediunidade também está em cortar um cabelo de alguém. A mediunidade está em fazer o alimento para alguém. E alguns cobram aquilo. E aí, ali eles estão desgraçados, ali é uma outra coisa. Nós somos energia. Nós não somos mente, não somos o braço, não somos... A gente está trabalhando conceitos. A gente tem que se desprender. É fazer
com amor. E não rotular o caminho, aqui o caminho, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos ganham-nos com consciência, expansão de consciência. E a gente tem que entender qual é a mensagem ou a verdade que mais me agrada. E cada um com sua verdade, cada um com o seu conceito. Agora, tem que estar entendendo qual é a proposta. Quando alguém está numa situação que eu acho que eu não faria, mas aquilo é a verdade dele, não é a minha verdade. Ele está sendo cenário para o meu aprendizado e não para ele se arrebentar e eu falar, tá vendo? Aquilo, não, é a experiência dele. E eu estou ali com ele ou não estou ali com ele? É a minha experiência. Quando a gente entende ser uma singularidade nesse coletivo, e o que é coletivo? Coletivo é aceitação. Eu estou naquele grupo, eu sou botafoguense. Então eu sou botafoguense porque eu gosto do grupo dos botafoguenses. Agora, se eu não estou naquele coletivo é porque eu não sou afim daquele coletivo. E pronto, eu não estou errado nem estou certo, e eles não estão errados nem estou certo. Então é essa singularidade nos conceitos, mas eu até entendo o Miramês, porque a carne é fraca, como muitos dizem, né? Ela está ligada? Dá sequência, calma, dá sequência. Então, vamos agora fazer um feixe de luz, de pensamentos na mesma direção. Vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e confabular com ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite aqui nós reunidos, na proposta primeiro de implantar o amor dentro de nós. Que a paz possa ser a resultante dessa proposta. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Estamos chegando já perto desse ponto. Vamos voltar ao lado consciente, elevando o pensamento ao nosso guia modelo, nosso Mestre Jesus, e voltar a confabular com ele. Mestre, obrigado por esses momentos aqui de reunião, de estudo e de ampliação da consciência. Que a paz possa ser a resultante na consciência de todos aqui presentes. E mais uma vez, nós só temos a agradecer ao Pai,
Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião entre irmãos. Assim seja. Todos bem? Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça